Fala galera, muito boa noite. Hoje aqui com um convidado ilustríssimo, que eu não sei se é ele ou se é o Maiá que está do outro lado. O cara tá tão por dentro com isso Ainda que eu já não não, ainda sei não. se ele já está no nível de ter mandado a Iá vir aqui dar aula no lugar dele. Obrigado, Lucas, aí pela disponibilidade. Né? Tem um projeto incrível aí com a DigiEngine, vai falar um pouquinho. E a gente tem conversado bastante, ele tem se especializado absurdamente no IA, em automatizar, né, em reduzir trabalho. Ou seja, como que você transforma a sua empresa para que ela seja mais eficiente, sem que você precise gastar mais com mais colaboradores. Enfim, ele vai saber explicar muito melhor que eu. Lucas, obrigado. Manda bala, meu irmão. Valeu, Thiago. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, ainda não chegamos nesse nível de ter uma IA fazendo a projeto, porque se fosse, né, peraí, melhor o rosto mais harmonizado, né, tem uns negócios diferentes. Tá falando isso prevenidos. Daqui um ano, talvez, novembro do ano que vem, é bem provável que sim, pelo do jeito que as coisas estão avançando. Bom, vou compartilhar a tela aqui. Fala para mim se está dando para ver. Subiu, subiu. Tá? Vai ter feedback. Bom, pessoal, vamos lá. O jeito mais fácil e rápido de aumentar em pelo menos 35% do faturamento da empresa de vocês, usando recuperação de vendas em tempo real no WhatsApp com IA. O título ficou meio grande, mas parece complexo, né? Mas não é não. A gente está usando aqui bastante na Vigenda com o tempo, eu vou mostrar isso. Mudou bastante a forma que a gente vende aqui o faturamento. E vou mostrar para vocês um pouquinho de como que a gente está fazendo isso. Uma frase que vinha para começar nossa apresentação, né? Não importa o que você vende, se você não está fazendo recuperação em tempo real, está deixando dinheiro na mesa, talvez até muito. Tá? Essa frase dinheiro na mesa, eu já ouvi há muito tempo, desde que eu comecei no marketing digital, dinheiro na mesa, dinheiro na mesa. Algumas empresas têm bastante, outras nem tanto, outras nem vale a pena, outras não têm tempo para cuidar disso, porque tem que contratar gente, colocar pessoas, e isso demanda energia. Só que agora ficou muito fácil fazer isso de forma eficiente e escalável, dentro de um custo aceitável. A tecnologia avançou bastante. Eu vou mostrar para vocês hoje uma coisa que ano passado explodiu a minha mente. Literalmente, eu me senti assim quando eu vi, eu sentei na cadeira e falei, caramba, e espero que isso aconteça com vocês também. Então, a gente já está aí um pouco mais de um ano e meio fazendo isso. Só que, igual eu estava falando com o Vinícius antes da gente entrar aqui, essa tecnologia avança muito rápido. A gente está usando hoje e não existia 2 meses atrás. Eu fico imaginando daqui 3 meses, daqui 5 meses, daqui um ano e meio, como é que vão estar as coisas. Eu tenho um pouco de medo? Tem, mas até lá, vamos ganhar dinheiro com isso. Minha apresentação assim, é rápida. Meu nome é Lucas Gomes, sou sócio e COO da Digimon. É um nome bonitinho para gestor de projetos. Hoje eu atuo como consultor de empresas, estrategista de marketing, vendas, enfim, já fiz aí todos os cursos possíveis e imagináveis no mercado. Sou gestor de projetos por formação de pessoas e agora de IAs também. Engenheiro de prompt, 6 anos de digital, já sou considerado dinossauro, mais de 110 mil vendas online e, né, alguns milhões aí faturados. Mas o mais importante que eu gosto de contabilizar são as pessoas que a gente captou de forma positiva vendendo os produtos e serviços que a gente tem aqui na Guinness e dos nossos parceiros também. Explicar para vocês como isso tudo começou, essa parte de IA, principalmente comigo. Tá? Começou lá em novembro de 2023, faz um ano aí atrás, onde eu estava estudando IA e engenharia de prompt há 3 meses, então o ChatGPT explodiu, né? Todo mundo falando disso, e eu falei, pô, vou ver isso daí. Aí comecei a estudar, fiz o curso lá da Adapta, fiz outros cursos também mais avançados, e falei, caramba, e se eu conseguir fazer um agente de vendas? Na época, um ano atrás, agora até relativamente algum mais antes, ninguém estava falando disso. E daí que eu fiz uma gambiarra no sistema de bot que a gente tinha aqui, e aí eu consegui sincronizar com os negócios, enfim. Aí deu certo, e eu criei a primeira IA de vendas aqui, que eu usei com os projetos que a gente tem aqui. E quando eu vi isso, essa aqui é uma burra, tá, gente? Isso aqui na época, usando GPT 3.5 ainda,
Mas quando eu vi isso, eu falei, caramba, hein? Ela respondendo as pessoas. E aqui ela só respondia a pergunta que a pessoa fazia, ela não entendia a conversa, não entendia contexto, não entendia história, não entendia nada. Era bem bobinha. Mas essa IA, que eu chamo de IA burra, ela conseguia entender o que a pessoa falava e gerar uma resposta adaptada para aquilo. O base no meu produto. Isso aqui eu achei sensacional, até porque as respostas estavam melhores que os meus vendedores na época, né? E aí o que que ela fez, né? Eu botei ela para rodar sem avisar aqui o pessoal, e ela fez R$ 85.000 em um único dia. Usando, foi uma promoção do Black Friday que a gente liberou e eu disparei para a base, né? Eu coloquei 4 números, né? Botei para rodar, na época não era API oficial, uns dois caíram, mas foi o que no final veio. E ali a gente viu que, poxa, o negócio funciona, é bacana. Mas eu recebi um reclame aqui também, por causa disso. Aí o cara perguntou: tem desconto tal? Que era de uma outra oferta, que nada a ver. Ela falou: tem. E aí o cara viu que não tinha, entrou, foi no reclame aqui, ó. Falaram que tinha e não tem. Aí aqui o Evandro brigou comigo, falou que não podia liberar IA assim, enfim. E aqui eu aprendi uma lição, cara. IA é muito top, é muito legal, mas tem que tomar cuidado. Não dá para deixar solto. Dá para simplesmente conectar ali e colocar. Tem que ter uma responsabilidade em cima disso. Depois disso aqui, me proibiram de usar IA nos, nos projetos. Aí eu fui aprender um pouco mais e a gente passou a fechar ela para que ela não fizesse coisas que poderiam prejudicar a experiência do usuário. Mas é o custo da inovação, né? Fazendo um salto aqui, em abril de 2024, a gente fez um lançamento onde eu tinha 50 vendedores. Foi o lançamento maior volume de vendedores que a gente já fez, graças a Deus, eu não fiz fazer um lançamento com um volume tão grande assim, porque, assim, dá muito trabalho, dá muito trabalho. A gente já tem um processo de contratação bem automatizado aqui, para conseguir a vazão, escala isso tudo, gerar contrato, treinar, selecionar, criar links para cada um deles, fazer eles entenderem do produto, a complexidade disso, gerenciar grupo, é uma loucura. Enfim, foi um lançamento bom, a gente fez lá o 7 em 7 que a gente costuma fazer, porém, muitos leads ainda estavam sem resposta, ou os que tinham resposta eram respostas ruins e secas dos vendedores, por mais que a gente passava, eu estava ensinando os vendedores a avaliar, para gerar prompts de resposta, mesmo assim, resposta ruim. Problema de bloqueio, muito chip bloqueado de vendedor, de automação, que a gente estava fora da TI, e muita dor de cabeça com interpretação, seleção, problemas, enfim. Lidando com pessoas. Né? Daí em diante, eu decidi focar realmente, e aqui na Advent a gente passou a aplicar e usar a inteligência artificial em todas as fases de vendas de todas as campanhas que a gente fazia aqui. Claro que aos poucos, né, esse processo ele foi uma transição que durou ali de abril até o finalzinho ali até agosto, enfim, esse lançamento que a gente fez agora também, ele já foi 100%, 100% não, mas já usou bastante IA. E o que que a gente, onde que a gente está utilizando, né, a inteligência artificial aqui? IA para concierge do evento, seja de lançamento ou seja de web. Então, a gente tem uma IA que, durante a fase de captação, ela pega os leads, conversa com os leads e para tirar dúvida. Então, ela está ali para tirar dúvida. Ela gera antecipação de conteúdos direcionados, aumenta o engajamento do lead, levando a consciência dele, e durante a fase de evento, ela responde dúvidas sobre o evento, link das aulas, link de desafios, faz chamadas, qualifica o lead para até enviar para o atendimento humano. E isso é fantástico. Eu só coloquei aqui alguns prints, tá? Que algumas pessoas vão também em contato. Tá dando para ver? Como é que tá aí? Tá dando para ler, bem tranquilo. Beleza. Só para vocês entenderem, bom, assim, eu fico impressionado com isso, assim. Porque, cara, não é uma pessoa. É um robô que está gerando uma resposta tão boa ou até melhor do que uma pessoa colocaria. Tem alguns aqui que eu acabei não colocando, mas tem algumas pessoas falando assim, eu não sei se eu estou conversando com alguém ou com um robô, mas muito obrigado. E ela respondia. É incrível ver o que as pessoas falam. Né? Eu gosto aqui, ó, tem dúvidas,
é para pagar. Ela vai, explica, o workshop oferece, é gratuito, né? E ela vai explicando com uma conversa fluida, né? A gente chama isso de diálogo. Essa aqui falou, ó, vou me esforçar porque nem eu mesmo acredito em mim. Aí ela falou, pô, eu entendo como você sente, mas gente, acredito que isso virou coach também, né? Então, assim, é muito legal. E o meu vendedor não teria capacidade, assim, os vendedores que a gente tem, para dar uma resposta tão assim e tão rápida, que é instantânea a resposta. É outra vantagem também. Essa daqui, ó, essa daqui vem até pelo Instagram, né? Nem é pelo WhatsApp, porque também aí a gente conecta lá no Instagram. Olha lá, tô amando o workshop, aí tem uma mensagem aqui que direto do Instagram lá, de pessoal vai tirar, mas não tiraram. Fala, que ótimo, mano, fico feliz. Eu já está participando, já entrou no grupo? Ah, já entrei. Você já assiste as aulas? Manda o link das aulas. Então ela vai cadenciando interações que eu quero que o lead faça durante o evento. Então eu vou aquecendo ele, vou deixando ele muito mais quente. E aqui outra também no WhatsApp, o cara fala muito bom curso, ainda tem certeza de participar. E ela vai cadenciando ali o fluxo com ele. Então, isso daqui foi um grande ganho, porque a gente tinha essa dificuldade de conseguir falar com os leads durante o período de captação, porque os vendedores não entram na captação, eles entram na parte de evento. E depois. Assim que passa a fase de evento, a gente criou também um IA de vendas, né, para atuar durante todo o processo de vendas. Tem o objetivo de quebrar a objeção, responder dúvidas e, e falar do produto e mandar o link de checkout. Então, aqui alguns exemplos também que eu tirei, isso até foi do último lançamento. A pessoa mandou um textão lá gigante. E ela, que trajetória impressionante, mano. É inspirador esse amor. Olha o nível de resposta. E a pessoa, não, penso que essa Mônica estava conversando 1 hora da manhã, do dia 17 de outubro. Isso o quê? Foi hoje. É, nossa, pegou o tempo hoje. 1 hora da manhã. Quem teria um vendedor a 1 hora da manhã atuando e dando esse nível de respostas? Hoje, isso é possível. Falou, fez, ainda chamou para fazer a venda, mandou o link, fez a venda, fez a compra. E eu fico impressionado com isso, gente. De verdade, eu fico impressionado com isso. E o outro aqui, o cara mandou um monte de áudio e ela compreendo totalmente sua preocupação e ela entende o áudio e dá o tom de resposta. Isso aqui acho que foi no domingo. Enfim, utilizar tipo, isso facilitou bastante aqui. Depois eu mostro os resultados para vocês. E a IA de recuperação de vendas, que é até o foco daqui, dessa apresentação, que eu vou aprofundar um pouco mais nisso, foi colocar ela para atuar em todos os status. Então, gerou um boleto, gerou um Pix, entre em contato. Teve uma compra cancelada, entre em contato. Abandono, entre em contato. Aprovada também, a gente entra em contato. A IA confirma se a pessoa acessou o curso e logo em seguida já oferece o upsell, a oportunidade dela fazer um upsell. Então, isso tudo agora é possível com semântica de conversa em tempo real no WhatsApp, em real time. Sem definir aqui, a gente só vai utilizar a API oficial. Alguns exemplos aqui ó, de recuperação, e até coloquei as horas aqui, porque isso é muito top. Ó, 13 de outubro, 22 horas da noite. O cara gerou o boleto ó, e perguntou: ó, isso é golpe? Né? Porque eu só não concluí a conta porque a Hotmart tem, aparece, não aparece a Hotmart no boleto, aparecem vários nomes lá, nada a ver, aleatório, antes, enfim. Esse AI, eu não saberia responder essa pergunta, para ser bem sincero. Eu ia pesquisar. Ela respondeu exatamente no mesmo minuto ali. Boa noite, eu entendo sua preocupação, explicou o que é e falou: "Ó, isso não é bom, pode desconfiar, é totalmente seguro." Resultado, o cara foi, gerou comprovante e mandou o comprovante. Aí ela deu os parabéns e falou: estou aqui à disposição para ajudar. Isso, gente, em uma conversa que não teve interação humana. O lead que entrou, ele não ia pagar porque estava achando que era golpe, aí ela respondeu, pagou e mandou o comprovante. Resultado disso, né? O que isso tem gerado para a gente? Primeiro, de 50 eu fui para 5 vendedores humanos, sendo que esses 5 vendedores eles estão mais para supervisionar a IA e me ajudar a treiná-la. Até o final do ano, acho que no duro,
Eles vão para outra área, tá, gente? Não mandei. Não, a maioria foi, mas, enfim. Todos eles respondidos com respostas ainda melhores do que os humanos. Uma ou outra coisinha ali, a gente vai corrigir, mas a gente vai trabalhando isso, está trabalhando isso no tempo, ela está ficando tão robusta que não precisa mais de correção. E principalmente, né? Aí vem os aumentos na conversão, 12% na conversão geral de todas as campanhas, considerando webinar, considerando lançamento, e uma média aqui de tudo que a gente fez, e a gente teve um aumento na conversão ainda, né? O grande medo que a gente tinha era perder a conversão. A taxa de recuperação também aumentou de 24% para 39% no último lançamento que a gente fez, utilizando essa parte de recuperação de vendas em tempo real. Menos dor de cabeça com seleção, contratação treinamento de pessoas. Hoje eu não faço mais seleção. Eu fazia todo o lançamento, a gente tinha um processo de eu fazer um lançamento para contratar pessoas para colocar no lançamento. Hoje a gente não tem mais isso. E o aumento do ROI. Eu não preciso pagar comissão. A ela não reclama, tem que pagar comissão para ela, não tem que dar férias. Né? O Thiago estava falando no começo que ele quer virar CLT. Não tem férias, não tem final de semana, um carro não quebra, a luz da casa dela não acaba. É, foi incrível. Eu vou explicar para vocês como que a gente faz recuperação de vendas aqui na Digient, né? Então, mostrei onde a gente está utilizando IA, e agora eu vou abrir aqui qual que é a estratégia que a gente está utilizando hoje e que tem funcionado bastante aqui para a gente. Primeiro, a gente utiliza sequências de mensagens no WhatsApp, da API oficial, para cada status de compra. Então, a gente tem modelos de mensagens aprovados lá. Então, para quem não sabe como é que funciona a API oficial, é uma API, né? Você conecta isso a um sistema parceiro da Meta e você usa um número oficial lá dentro, da Meta. Então, você tem a segurança de usar um número que é oficial, né? E aí você paga o Tiozuki e, em tese, você pode mandar mensagens para muitas pessoas sem ter o número bloqueado, sem ter o número banido. Falei em tese porque se você mandar mensagem para muita gente e essas pessoas colocarem você como spam, seu número vai ficar restrito na Hotmart, na Meta, e ele pode ser sim banido depois de um tempo. Mas é bem mais difícil, tá? Bem mais difícil. A API oficial ela tem a vantagem de você mandar muitas mensagens para muitas pessoas. Quero mandar para 10 mil pessoas, manda em 1 minuto, manda em 5 minutos. Esse lançamento a gente manda 100 mil mensagens, 150 mil mensagens. E a gente já estava fazendo isso, começou a fazer isso no começo do ano, por causa dos bloqueios, né, da Meta, e está cada vez pior e vai ficar cada vez pior. Eles estão fechando cada vez mais o cerco. Então, essa migração foi necessária. Só que a API oficial agora está ficando cada vez melhor. Né? Então, também estava comentando aqui no pessoal antes, que agora em novembro, o tiozinho lá zerou o custo da API oficial para mensagens recebidas. Né? Então, aquela desculpa de API é caro, que não é, a gente compensa para caramba, a gente manda 100 mil mensagens aqui, a gente gasta bastante com a API oficial, mas compensa. Então, a gente tem aqui um modelo de mensagem para cada status, então assim que acontece um abandono lá no Hotmart, nosso sistema já recebe e manda a mensagem. E aí, uma coisa diferente que a gente fez que aumentou muito a conversão era, antes a gente mandava só um texto, agora a gente manda um texto com vídeo. A gente manda uma mensagem informando se a pessoa quer ver o vídeo ou se ela não quer receber comunicação. A gente sempre tem que dar a oportunidade para ela sair, para não dar bloqueio. E quando quer receber o vídeo, ela recebe um vídeo de vendas no WhatsApp dela específico para aquilo que ela fez. Então, o cara gerou o boleto, eu tenho vídeo do especialista falando, cara, falta um pouco, falta só mais um passo. Você precisa só gerar esse boleto aqui para você conseguir, aí reforça o benefício, reforça a promessa, coloca depoimento, mostra que funciona, mostra a área de membros. Isso tem que ser um vídeo curto, tá? Não mais de 2 minutos. E não pode passar de 10 MB, porque brasileiro não tem memória no celular. Então, se for acima de 10 MB, muita gente acaba não baixando, principalmente dependendo do nicho que vocês atuam. E no final tem o CPA. Qualquer dúvida que tiver aqui, conversa com a minha equipe, eles estão aqui para te ajudar, mas não deixe de gerar o boleto, de pagar o boleto. Ou aqui no caso do boleto. Né?
E a grande sacada, que foi o terceiro ponto, né, que a gente fez, que é plugar uma IA que foi treinada no contexto daquilo que ela está fazendo. O grande jogo de inteligência artificial, né, é o contexto. Se o contexto não estiver bem definido, a IA ela consegue dar respostas bem mais direcionadas. Porque a IA, não sei se vocês sabem, mas ela é um modelo matemático, né? Ela, por isso não está longe da Skynet ainda. Ela contabiliza números, ela conta, né? Ela faz um cálculo para qual palavra gerar, é uma calculadora. E aí gera. A gente que acha que a resposta ficou muito boa, mas ela não sabe o que ela está escrevendo. Então, se ela não tiver um contexto bem definido, vai alucinar forte. Então, aqui, a parte mais difícil é conseguir colocá-la para o contexto e estando claro, né? Então, aqui no caso, ó, nesse print aqui, ó, o cara falou, já tô dentro. Como ela não recebeu a informação que esse cara comprou e ele não comprou, ele não foi aprovado a transação dele, ela continua no contexto do boleto. Então, Carol, parabéns, né? Você já deu um passo na sua jornada, mas ao concluir seu pagamento amanhã, então, assim, ela está dentro do contexto do boleto. E aqui na próxima mensagem ela vai chamar para mandar o comprovante, para ela receber o comprovante, e aí ela já muda o contexto já. Então, a gente criou para boleto, a gente criou para carrinho abandonado, compra cancelada, né? Compra cancelada com cartão de crédito recusa, e aí ela dá as opções, ó, isso pode ter acontecido por causa disso, disso, disso. Tenta fazer isso, troca o CPF, usa outro cartão. Ela vai direcionando a pessoa até ela conseguir efetivar a compra. Então, isso aqui mudou o nosso game de operação de vendas. Antes eu tinha pessoas para fazer isso, fazer plantão, a galera ficava até 1 hora da manhã para fazer essa parte do tempo real, porque venda é time. E se você não tem, a pessoa acabou de passar ali o cartão e deu erro. Se eu não chamar essa pessoa em 5 minutos, a chance dela comprar diminui bastante. Então, hoje é possível chamar essa pessoa na hora e colocar alguém para conversar e ajudar ela. Bom, essa aqui é a forma que a gente faz recuperação hoje, aqui na Digente, né? Não tem muito mistério. É mensagens direcionadas, essa mensagem inicial com um vídeo de vendas, aumentou muito aqui a nossa taxa de engajamento, as pessoas assistem, e quem assiste fica mais aquecido ainda, e plugar uma IA para responder as dúvidas, para tirar dúvidas dessa postura. Tem alguns vídeos depois na escola que acho que até do pessoal do Kaizen, mostrando um modelo de mensagens, enfim, que dá para aplicar nisso daqui. Então, dá para juntar aí as duas coisas. Ou um bônus para vocês que estão aqui, que é como fazer um caixa rápido para Black Friday sem gastar um real em tráfego pago. Então, além da recuperação, como é que eu consigo agora na Black Friday aumentar a minha receita sem precisar investir em tráfego pago? Eu cresci no marketing digital ouvindo essa frase aqui, ó. 1% dos seus clientes pagariam 10 vezes mais pelo que você vende hoje. Quem já ouviu essa frase? Tu já ouviu, Thiago? E aí, galera, tá aí. Vinícius? O Vinícius é novo, né? No digital. Eu não ouviu essa frase. Bom, cresci ouvindo essa frase aqui, gente. É, pô, é top, né? Tipo, 1% pagaria 10 vezes mais. Quem não? Vou vender para esse cara. Mas tá aí. Como descobrir quem são esses 1%? Isso é legal, cara. Eu estava ouvindo um podcast hoje, o cara estava falando justamente isso. 20% dos seus clientes pagariam 4 vezes mais. 20% dos 20% pagariam 4 vezes mais ou 4 vezes mais. E assim sucessivamente. Então, sempre vai ter uma base aí, cara, querendo te dar dinheiro e você tá dando bobeira, né? Pois é. Só que ele não ponto, né? Como é que eu descubro? Né? Para isso, eu teria que conversar com cada um deles para descobrir quem são esses 20% e quem pode falar mais. Até então era assim, manda formulário, manda. Não funciona. Hoje é possível criar uma IA de qualificação, o mercado chama de SDR, enfim, que vai conversar.
Não é um bot, não é um formulário, ela vai conversar, é um diálogo que vai acontecer ali por áudio e ela consegue entender o momento daquele cliente, o que, que ele está buscando e direcionar ele para produtos específicos, além de informar quem seria esse cliente robô. Então, pegar toda a base que vocês têm hoje de clientes, parar uma mensagem de WhatsApp que faz com que saca uma comunicação, que vai fazer essa conversa, e dali ela vai direcionar, ela vai fazer esse processo de qualificação. E olha, eu sabia que 20% da base está preparado para o produto X, 20% para o produto Y. Esses 30% aqui pode jogar fora, não vai comprar nada. Esses 10% aqui tem dinheiro e estão engajados. Foca neles. Então, hoje é possível rodar um IA para sair conversando com todo mundo e trazer essas informações tratadas para a gente até mesmo vender. Né? Então, dá para fazer isso via quiz. A gente tem um cliente aqui, né, tem um curso de inglês, tem um monte de aluno. Está rodando um quiz de inglês para ver o nível de inglês da pessoa. Depois, assim que manda, né, a pessoa conclui o teste, aí a manda o resultado e starta uma conversa com base nesse resultado desse cara. E aí ela pode oferecer desconto, ela direciona algum produto específico, pode mandar um teste também, ou até mesmo agora na Black Friday, que é uma bela oportunidade, fazer um convite para receber uma oferta especial. Eu até coloquei aqui um exemplo que a gente vai fazer agora, em novembro, né? E é uma mensagem que a Diana, que é a nossa, o nome que a gente deu aqui para a nossa IA, vai chamar todo mundo que está na nossa lista e vai falar que a gente vai estar fazendo um processo seletivo de 5 empresas. A gente vai focar nelas. E pergunta se o cara tem interesse em participar desse processo de seleção. Se ele tiver, ela vai startar uma conversa para ver se vale a pena chamar esse cara para conversar comigo. Né? A gente fez isso agora no começo de outubro. Né? Isso aqui é outra coisa. Ah, tá. O que a gente vai mandar para toda a nossa base, eu expliquei, né? Para vender aqui um processo de qualificação com IA e com CRM. Então, toda essa qualificação vai ser feita pela IA. Ela que vai selecionar, qualificar e mandar para o meu time de close fechar. Eu ainda uso humano nesses processos. Ainda. Em breve a gente vai mudar isso. Mas aqui, ó, um exemplo de desqualificação. O cara que perguntou, conversou, aí ela fez as perguntas, quanto você tem? Tem 4. Qual que é o faturamento? O cara, 50K. Ela entendeu e qualificou. Ó, com 4 atendentes de faturamento de 50K, sua empresa se encaixa no perfil que a gente está buscando, para mentoria. Direcionou para mentoria. Um outro caso, ela não qualificou. Então, o cara tem um atendente só, 5 mil, está fora do perfil que a gente estava buscando. Ela falou, poxa, Marcos, pelo que eu vi que sua empresa não está. Então, até foi um pouquinho mais próximo. Dá para dar uma amenizada nisso. Não pode. Com isso aqui, o que a gente ganha, cara? Tempo. Tempo. Meu vendedor não perde tempo dele com alguém que não vai vender, alguém que não vai converter. A gente começou a fazer isso nos lançamentos, a gente compra muito lead, 150 mil leads. Mesmo com 50 vendedores não dava conta. Então, como é que eu consigo qualificar isso para eu colocar na mão do vendedor quem realmente importa? Conseguimos fazer isso. Só que era um infoproduto, a IA consegue vender. Aqui, como é um produto mais complexo, é um produto B2B, a gente ainda joga para um comercial humano, que é o high ticket, né? E depois sai tudo aqui no CRM, que a gente tem também, enfim. E a galera vai dando vazão para lá. Então, assim que ela qualifica, cai no CRM e a galera procede dali. A gente está vivendo, gente, na melhor era de todas, onde é possível ter alta personalização, velocidade, qualidade com escala. É assim, é tudo, é o sonho de consumo de qualquer pessoa no digital. Porque eu lembro que quando saiu as variáveis, né, dos e-mails, né? Poxa, dá para colocar um nome. A galera já ficava assim, tipo, ó, coloca o nome da pessoa no título do e-mail. Isso daí já era top, né? E agora eu consigo ter uma conversa personalizada pelo perfil da pessoa, pelo que ela está falando ali, e até por informações dela. Isso tem velocidade, qualidade, às vezes melhor do que os humanos aí, e principalmente escala. É, sem dúvidas, a melhor era de todas
para se vender na internet, para se vender alguma coisa online que a gente está vivendo com o avanço dessa tecnologia, né? Não sei para até onde isso vai evoluir, com certeza vai ficar igual é o lançamento de grupo do WhatsApp hoje, né? Em 2019, quem fazia 30, 40% de conversão em grupo, ninguém fazia. Agora todo mundo faz grupo, você já entra em grupo, já sabe que alguém vai vender alguma coisa, então perdeu a efetividade. Provavelmente isso no futuro vai porque todo mundo não vai saber, mas poucas pessoas estão usando ainda, né? Então, quem está usando tá bebendo água limpa. Uma frase, né, para finalizar aqui com frases bonitas de efeito. Eu ouvi essa frase muito tempo atrás, do Bill Gates. Ele falou que se o negócio não está na internet, então ele estará fora do mercado em pouco tempo. Eu não tenho essa frase. Aí eu peguei ela, dei uma adaptada, e eu falei, no futuro, esse futuro é um futuro até próximo, tá? Vão existir dois tipos de empresas, que usam IA no seu negócio e as que não vão existir mais. Porque não tem comparação. Tipo, além, o que economiza hoje de tempo, energia e custo por não ter uma equipe mais de 50 vendedores, igual eu já cheguei a ter, isso não tem preço. Assim. Não, não tem preço. Enfim, perguntas? Alguém tem pergunta? Muito bom, meu velho, muito bom. Quem quiser fazer uma pergunta, levanta a mão aí. Mas esse é um assunto que é inevitável, né? Eu vejo que ultimamente. Deixa eu só fechar a porta aqui que tá muito barulho. O pulmão da ID é impressionante, né? Ó, Matheus, tá gravando, hein? Cuidado. Nossa, Vi, pelo amor de Deus, ó. Vamos lá. Cara, até perdi a linha aqui. Concordo muito com essa linha que você tem falado, né? Tenho acompanhado muitas empresas também. E realmente, cara, quem não está usando tá muito para trás. Então, minha primeira pergunta é, cara, tô aqui, tô vendo essa aula aqui e eu não estou usando IA. Por onde eu começo? Como é que você indicaria para alguém começar esse processo da IA? Cara, vamos lá. Se fala de implementar na empresa, de fazer. O, Porque assim, o empreendedor digital, o infoprodutor, cara, tá ali fazendo seus 1, 2, 3 milhões ano e não tá usando IA. Por onde esse cara deveria começar, na sua visão? primeiro, eu acredito que todo mundo tem que, pelo menos, entender o básico de inteligência artificial. É um assunto, assim, principalmente empreendedor, até para passar para a equipe dele. Igual hoje, eu aprendo e passo para o meu time, para poder usar IA. Eu contratei o ChatGPT para todo mundo, todo mundo da empresa tem um ChatGPT aqui. E eu falo, ó, quem não usar, vai ser convidado a passar no RH. Esse é o primeiro ponto aqui. É testar, é usar. Pô, será que isso aqui, se eu jogar na IA, vai dar certo? Só que aí tem um outro lado também, né? Tem esse de testar, de brincar com a IA e tem que fazer alguma coisa efetiva. Então, assim, tem teste, mas como é que eu coloco isso de forma prática no meu negócio, na minha empresa, fazer isso acontecer? Aí tem dois caminhos. Primeiro, aprender, usar, criar essas ferramentas que tem, o que eu particularmente hoje não aconselho assim, porque eu não vejo isso como um caminho tão viável, porque assim, sendo bem sincero, igual a gente aqui, estou respirando IA todos os dias. Já é difícil acompanhar o que está acontecendo, o que está saindo. Quem não é da área, cara, vai ficar para trás, vai ficar desatualizado. Então, ter um seria o caminho, na minha visão, ter um parceiro que domina isso daí para poder ajudar, para poder agregar. Ou então contratar alguém na empresa que domina isso para poder fazer acontecer. Porque a IA, igual eu falei lá no começo, é bem sério. Para a gente poder começar a vender isso daqui, o Evandro, ele só liberou depois que a gente estava com a política de privacidade, LGPD, compliance, tudo bem alinhado, gastando uma nota para advogado. Por quê? Para proteger a marca, para proteger a empresa. E proteger o cliente do cliente também. Porque não é uma coisa simples. Né? Então, eu estou usando dados de pessoas, eu estou usando informações. De onde que essas informações vão? Assim, não é uma coisa simples. Mas, assim, respondendo a tua pergunta de forma efetiva,
Se eu não tivesse na área de IA hoje, eu procuraria alguém que domina isso para fazer para mim. Eu não tentaria fazer para o meu negócio, porque, igual eu falei, o que a gente está usando hoje, a tecnologia que a gente está usando, não existia 2 meses atrás. Então está muito rápido isso. Tá? Daqui a pouco vai começar a IA de ligação, com um sotaque, né? Já existe, só que ainda está meio robotizado. Mas se você é um IA, você não vai perceber a diferença. Quem te ligou. Tenta Boa. aumentar isso. Essa seria a minha orientação. O Henrique perguntou aqui. Vamos abrir a câmera e perguntar aí, galera. Estão com muita vergonha. Pergunta aí, Henrique. Abre a câmera aí. Fala, Henrique, boa noite. E aí, galera? Bom? Ótimo. Então, mano, eu tava acompanhando aqui, trabalho com o Duda ali, né? Sou responsável por automações. E a gente tá começando a implantar aos poucos, né? Que nem você falou que se compartilhou com a equipe, né? Todo mundo utilizando o GPT, isso já tá bem intrínseco na gente, aqui nos processos, né? De copy, enfim, no dia a dia a gente tá usando bastante. A gente tá começando a implantar a API oficial pro WhatsApp, né? E aí minha dúvida era como que se a IA que vocês têm utilizado nos processos que tu demonstrou aí também interage bem quando vocês envolvem a API oficial, né? Sei que abre a janela de customer service ali, né, para conversar, mas a gente nunca testou e tal. Eu queria ver se vocês já utilizaram, estão utilizando, como é que é. Certo. Bom, tudo que eu mostrei ali para você, exceto o primeiro slide, que era da IA de um ano atrás, foi dentro da API oficial. Desde o começo do ano, a gente parou de usar a API não oficial, porque a gente estava tendo muito problema com bloqueio mesmo. E pô, aquecimento de números, chip, enfim. A gente migrou tudo para a API oficial. E aí vem um problema, né? Tá, que ferramenta eu vou usar? A gente tem equipe de desenvolvimento aqui, a gente desenvolveu uma, então a gente hoje tem uma ferramenta que, na minha visão, o peixe falando peixe, mas ela é mais fácil de implementar a IA. Então, por exemplo, eu consigo em 5 minutos conectar a IA em todos os canais, Instagram, WhatsApp, Facebook. Isso me respondendo, é parceiro da Meta, 100% integrado. A vantagem disso é que eu consigo fazer um disparo na API oficial para 10 mil pessoas. Quem responder, a IA já está respondendo essas pessoas ao mesmo tempo, de forma simultânea. E o risco de bloqueio, ele é bem menor. Né? Ainda existe? Ainda existe se a tua mensagem disparada ela sofrer spam. Mas na conversa ali, é o que a meta quer, na verdade. A meta quer diálogo. Né? Então, o uso dela ali é perfeito para isso. E a gente utiliza aqui na API oficial. Respondeu a tua pergunta? Show, respondeu. Era o que eu imaginava, assim, que depois que o cliente respondesse, que tivesse alguma interação, aí entrava, né? Mas legal, bem bacana os É, processos que vocês estão utilizando aí. aí ela consegue, aí já a IA e não é, né? É o sistema como um todo. Aí ele consegue Sim, fazer a chamada, ela chama a pessoa, só que para chamar tem que usar o modelo da Meta. Eu consigo automatizar isso. Se a pessoa não responder de tantas horas, manda uma mensagem. Mas aí a conversa começa quando a pessoa começa a responder, tá? E aí ela pode mandar um áudio, mandar imagem, enfim. Então, o que for, ela vai entender e vai responder. bacana. O Lucas, quer fazer a pergunta Oi. aí? Ah, não, outro Lucas. Né? Outro Lucas. Nunca sou o Seu único chá. Lucas da sala. Desde a quinta série sempre tem. Tá o Fred aí com a mão levantada aí. Mas tá com. Fred, passa aí que o Lucas está com vergonha. Então, Olá, beleza. Fred. Estão me ouvindo? Alô? Estamos ouvindo. Estamos sim. Beleza. Lucas, da hora, cara. Eu só queria uma parte um pouco mais técnica, né? Então, assim, você falou dos 5 minutos, né? E 5 minutos é para configurar. Eu não peguei o comecinho, eu posso ter perdido, mas assim, você tem um sistema, você vende esse sistema para as pessoas usarem. Esse negócio que você falou de 5 minutos já está fazendo disparo. O que é exatamente isso? Então,
Sim, vamos lá. Quando a gente começou, eu senti uma dificuldade muito grande de conseguir fazer as viagens que a gente queria fazer. Porque o que que tinha? Tinha ManyChat, tinha outras ferramentas, Typebot, enfim. A gente foi e criou uma nossa, já Uhum. voltada para o uso de IA. Então, ela é totalmente pensada para usar inteligência artificial. Eu falei de 5 minutos, é que eu consigo até menos. Talvez é o tempo de eu copiar o prompt e colar lá. Ah, Estando não, com o beleza, prompt entendi. pronto, Tá. é, Aí, a IA que vocês usam, está usando a API do ChatGPT ou vocês treinaram um modelo aí e roda numa máquina local, ou roda o Llama, por exemplo? cara, eu posso mudar o LLM que eu quiser. Hoje, por questão de custo e eficiência, a gente usa ou o GPT-4, em alguns momentos a gente usa o Cloud, por exemplo, Tá. uma IA consultiva de vendas. A gente usa o Cloud, ele é mais caro, mas agora vai conversar pouco e o tom, a semântica dela é bem melhor do que o GPT para conversa. Aí eu tenho uma IA que gera código aqui, que ela analisa toda a conversa, transforma isso tudo em um código para eu poder mandar isso para algum lugar. Aí eu utilizo um outro modelo para isso. Então a gente se conecta aos modelos que se tem e usa a melhor parte deles para cada um. Então tem modelos específicos, igual ler PDF. Aí é o Gemini. Ele tem uma janela de tokens muito maior. Uhum. Então varia muito. Mas, no geral, para responder ali os atendimentos, é o GPT, cara. É o mais eficiente, baratinho aí, tá funcionando Entendi. super bem. Aí vocês criam aquele agente e treinam com as informações de vocês no agente ou vocês ficam passando as informações o tempo todo nas chamadas? Não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas a gente cria, né, o agente e fica acompanhando as interações para utilizar ele. E ele Tá. mesmo também, ele vai pontuando o que ele não sabe para a gente passar para ele aprender. Uma vez que aprendeu, nunca mais esquece. Essa é a grande vantagem, né? Entendi. E, cara, não sei se você pode abrir, mas assim, você consegue dar uma média de custo é, do da API oficial e do modelo, seja o ChatGPT ou seja o Claude, quanto, assim, sei lá, se eu for atender X mil pessoas, vai custar tanto. Não precisa ser valor exato, é só uma ordem de grandeza, só para a gente ter uma ideia, porque onde eu quero chegar, né? Eu tenho esse incômodo das ferramentas também. Então, por exemplo, ManyChat, é, o Twilio, tem vários aí, né? E eu tenho vários clientes que querem usar o WhatsApp, a API, só que eles não querem bancar o custo do desenvolvimento. Eu sempre falo que, pô, vamos fazer desenvolvimento, porque está dentro de casa, a gente consegue fazer tipo, controlar tudo e tal. É, e não fica tão amarrado, é, bem dizer, nas entradas que esses sistemas pedem, né? Por exemplo, o ManyChat você precisa pagar, precisa rolar uma conversão ou fazer uma chamada diferente lá. Enfim, e quando a gente está com o sistema nosso, a gente tem um controle total, a gente meio que faz o que quiser, óbvio, seguindo as políticas aí, mas assim, você consegue transitar de um sistema para o outro, né? Então o cara Sim. levanta a mão no, lá na página, vira lead, já vai pro CRM, já chama o cara no WhatsApp, enfim, já faz o AUE ali com o cara, né? Então, assim, se você pudesse ter uma ordem, acho que seria interessante. Em termos de custo, para ser bem sincero, hoje está muito tranquilo. Está muito tranquilo. A OpenAI, até uns acho que 2, 3 meses atrás, ou era o GPT 3.5, tinha um custo, era um valor ok. O 4 ele era bom, dava respostas boas, mas era mais caro. Então, a gente estava com clientes aqui que usavam o 4, precisavam usar o 4, e estava gastando ali 30, US$ 40 por dia. Só que ele tinha um volume considerável. Esse mesmo cliente que gastava 30, US$ 40 por dia, quando saiu o modelo GPT-4o Mini lá, ele passou a gastar US$ 1, US$ 2. Assim, o custo diminuiu muito, ficou muito mais barato. Então, isso abriu precedentes para a gente fazer o quê? Encadeamento de prompts. Então, hoje eu tenho vários prompts e eles pensam, se conversam para gerar uma resposta para fazer uma ação específica.
Isso possibilitou, cara, um oceano de possibilidades. Porque agora eu tenho, igual a gente tem aqui, né? Eu tenho o cérebro da IA, mas eu tenho vários promptzinhos que vão auxiliando para ver se aquela resposta gerada está ok, se não ela gera de novo. É como se tivesse um gerente ali, deixa eu ver o que você está fazendo. Ah, tá bom, então pode passar. E aí eu tenho uns que vão pegar a interação, transformar em código, igual eu te falei. Tem uns que vão tratar nome, tem uns que vão mandar para o CRM. Então, eu vou criando ali vários pensamentos ali que a IA faz, isso tudo numa única interação. Antes, o custo disso era alto, agora está baratinho. E vai ficar cada vez mais barato, né? Você perguntou se a gente treinou um ou se a gente usa os que já existem. Cara, não compensa treinar um. Porque o game da OpenAI, o game do Google, é deixar isso cada vez mais acessível. A IA não vai subir tanto, não vai ficar muito mais inteligente do que se já tem hoje. Está chegando no teto, ainda vai evoluir mais, mas está chegando no teto de evolução desse tipo de tecnologia. Pode ser que eles lançam outro. Tanto é que o que saiu agora, né, que é a OpenAI 1.0, né, que eles não fizeram 5, fizeram. O que ela faz? É o GPT-4 que pensa, que é o que a gente já estava fazendo aqui, que é esse. E aí ela gera uma resposta melhor porque ela fica verificando o que ela está gerando. Não evoluiu tanto assim, porque é difícil. Agora vai evoluir no custo. O custo vai ficar cada vez mais barato e mais acessível. E a concorrência está aí, cara. Eu não vou conseguir ganhar do Google em LLM. Eu posso pegar o Llama, por exemplo, e treinar para mim. Até posso. Isso galera já está aí, já está funcionando. E eu não preciso, não tem máquina. Não preciso. Mas em termos de custo, cara, tá? Isso aí é conta de padaria agora. Mesmo assim. Vale a pena, já valia a pena antes, mas agora compensa muito mais. Dá mais, na minha visão, dá mais trabalho ficar na API não oficial, porque você perdeu o número, todo mundo começa com aquele número ali, já era. Quantas vendas você deixou de fazer por causa disso, né? Aí tem que ficar aquecendo o número. Pô, aquecer o número é um puta rolê. Poxa, um negócio meio black, assim, sabe? Tipo, isso não tá certo. Quando a gente tava com 30 números aqui na empresa, eu falei, gente, se a Polícia Federal bater, o que que acontece? O que que eles vão achar que a gente faz aqui? Aí que a gente realmente parou de trabalhar com a API não oficial e foi para a API oficial. Ah, não é que a outra não é não oficial, né? É o QR Code. Eles deixam aberto, mas você não pode trabalhar com volume. E lançamento é volume. Então, mas em termos de custo, pode ficar tranquilo que tá Ah, pouco e vai cair cada vez mais. A não ser que a nossa moeda, né? O dólar vá para R$ 10 hoje, então, e alguém, algumas pessoas falam. Mas enfim, aqui é todo mundo rico, todo mundo ganha em dólar, então não tem problema. aí, ô Lucas, um último ponto só como comentário, curiosidade, não sei se, enfim, você falou aí das IAs com sotaque e tal, né? Tem tecnologia brasileira, tá? Minha mulher, ela trabalha numa empresa aqui em Campinas, chama CPQD. CPQD é um polo de tecnologia e eles têm Eu ouvi falar. o TTS, né, que é o Text to Speech, e eles estão exatamente nesse momento, ela coordena esse time, cara, é um time massa, assim, pesquisador, pica, assim, tal, e eles estão exatamente nesse momento contratando narradores. Acho que eles pegaram quatro. Gaúcho, o Carioca e os outros dois do Nordeste que eu não lembro quem são, que tem um sotaque bem carregado para treinar, para fazer transferência de sotaque. Então eles conseguem pegar a sua voz e colocar nesses quatro sotaques. Muito, muito foda. Muito, muito foda mesmo. Da hora, hein? Igual eu falei, daqui a um ano, cara, não vai ser eu que vou estar fazendo essa apresentação. Ou você vai ficar na dúvida se sou eu ou não. Ou até menos do que isso, até menos que um ano. Eu fico um pouco assustado com isso. Mas, cara, isso daí é questão de tempo, assim. E não é só, você citou, tem outra empresa também brasileira que tem um LLM que é melhor que o GPT e bem mais barato. Chama Sapiens, AI. O meu sócio fez um podcast com os caras. Os caras, eles usam um modelo de treinamento muito diferente do que o pessoal da OpenAI usa.
que deixa ela mais inteligente. Então, eles estavam, inclusive, para lançar, não sei se lançaram, a gente estava em negociação com eles para poder já integrar, né, no nosso sistema. Mas isso vai ficar cada vez mais um vídeo, cara. Indústria de cinema, por exemplo. Acabou, Hollywood acabou. Cada um vai poder fazer seus Vingadores em casa. Vai ser isso, e pronto. Esses dias eu gerei uma música para minha mãe é evangélica. Gerei um louvor do reteté para ela em 5 segundos, falando o nome dela, com banda, segunda voz. E ela viu que ali ficou, que isso? Como é que você conseguiu 5 segundos? Uma música completa, um instrumento, o pessoal assim, assinado. Pô, que indústria de, de música, gravadora, enfim. Cada um pode ter uma música, um hit de sucesso. Coloca uma direita que vai, né? Você usou o Suno? Foi isso, né? Boa. Cara, impressionante, cara. Impressionante. Então, geração de imagem. Hoje a gente gera imagens aqui de pessoas que não são pessoas, mas não tem como falar que não é uma pessoa. É impressionante. Geração de Então, imagem eu estudo diariamente, bem dizer, cara, que é um negócio que eu curto muito fazer. Então, Midjourney aqui eu bato no peito, cara. Faço uns prompts muito massa, cara. cara, nessa a gente tem vários outros também. Tem o Leonardo, tem um que a gente usa aqui também, que é o Picasso. Cara, isso pra gente aqui, produtividade da equipe de criação. Pô, tem que fazer um banner. Antes tinha que entrar no banco de imagens, que a gente só pode usar imagem comprada, né? Procurar uma imagem que tem aquele perfil daquela cor, demorava meia hora, 2 horas, 1 hora para achar a imagem. Agora vamos lá, gera a imagem que você quer, pronto. Então, produtividade aumentou muito. Bom, não sei se eu respondi essa dúvida. Alguém mais respondeu essa dúvida? Fred. Maravilha. Show, Lucas. Muito obrigado aí Eu, pelo tempo, pela disponibilidade. É um tema aí que chama muita atenção. E galera, quem tiver com dúvida aí, chama o Lucas, que ele é super solícito. Ele bate um papo aí, apresenta melhor também a solução que ele tem. E vamos para frente enquanto ainda somos humanos aqui, né? Como disse o Lucas, daqui a pouco começa a o, desistir o nosso disso. slogan da empresa é somos vitais, somos humanos, né? Daqui a pouco vocês somos. Não, mentira, gente, os humanos a gente mantém. Bom, pessoal, obrigado. Tá? Tem a dúvida do Lucas? Acho que é uma ferramenta só. Ah, tem aqui a do Lucas. Resumindo, ele perguntou o seguinte: se todos os vendedores vão acabar sendo vendedores perfeitos, né? Como que você vai resolver esse problema? Como se todos vai padronizar todos os vendedores, né? É, cara, vai ser assim. Aí que o humano vai valer cada vez mais. A gente dá valor àquilo que é escasso. Então, quando todo mundo estiver usando, é aí que eu vou querer o presencial. Aí as pessoas vão dar muito mais valor ao presencial, vão dar muito mais valor a entrar alguém humano e conversar. Que isso aqui é igual o Elon Musk, né? Tipo, apareceu lá com os robôs. Agora todo mundo tá achando legal, mas vai chegar um momento que vai ser o contrário. Então, tipo, eu vou ver um robô, não quero robô, eu quero humano. O humano vai ser mais valorizado. Não. Ou então a gente vai continuar, né? Ou as viagens elas vão aprender a se tornarem humanos também. Que aí tem tanto tamanho também, outra, aí entra uma outra seara. Mas é possível deixar, igual a nossa IA aqui, a gente colocou uns easter eggs nela, tipo, se você pedir ela para namorar, se você pedir algumas coisas, ela vai dar uma resposta engraçada, né? Então, dá para fazer, dá para dar esse tom humano. Mas ainda é uma máquina, ela ainda não sabe o que faz, por enquanto. Show. É um Obrigado, tema meu amigo. complexo. Bom, pessoal, obrigado. Valeu, Thiago. Qualquer coisa, só chamar. Tamo